Se você investe em Bitcoin ou está pensando em investir, provavelmente está olhando para o gráfico neste momento e pensando: meu Deus, o que é isso? Hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo com o Bitcoin e por que o Coin 11 só caiu desde o lançamento. E vou comparar ele também com o BIT11, que é um ETF de Bitcoin puro, para analisar o que teria mudado se eu tivesse investido nele ao invés do Coin 11. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sandro Nunes, investidor do mercado financeiro e também assessor do BTG Pactual. E este é o canal SN Rentabilizando. Aqui no meu canal, nós falamos sobre ações, opções com uma pitadinha de Bitcoin. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de poder contar com o seu like, porque dessa forma o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreva e ative o sino das notificações para você ser avisado sobre os novos vídeos do canal. Em resumo, o que é o Coin 11? O Coin 11 é um ETF listado na B3 que se expõe a um outro ETF, o BTCI, da gestora Nels, listado lá na Bolsa Americana, mas não replica o preço do Bitcoin diretamente. Ele combina exposição via ETFs internacionais, é uma estratégia ativa de venda de opções do Bitcoin, a famosa venda coberta, ora com call, ora com put. Tem por objetivo distribuir o lucro dessas negociações com opções todos os meses em forma de dividendo, com o objetivo de pagar cerca de 2% ao mês em relação ao valor da cota a mercado. Para você conhecer com mais detalhes o Coin 11, acesse depois o site da Buena Vista Capital, que é a gestora deste fundo. E aí você vai ter acesso a todas as características deste ETF. Mas aqui tem duas informações que me chamam a atenção que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira é a evolução do patrimônio líquido do fundo ao longo do tempo. Perceba que desde que o fundo foi lançado, o patrimônio líquido só cresceu ao longo do tempo. Será que isso acontece porque o fundo tem conseguido gerar valor através das suas estratégias? Será que além de ele distribuir os dividendos, ainda consegue crescer de forma significativa o patrimônio do fundo? Aqui a gente precisa explicar uma coisa para vocês. Que dentro de um ETF existe uma diferença entre o investidor pessoa física e os institucionais. A pessoa física, ele vai adquirir a cota na emissão do fundo, ou ele vai comprar depois no mercado secundário através do seu home broker na B3. Já o institucional, ele entra por uma outra porta. E é exatamente isso que foi acontecendo com o fundo ao longo do tempo. Mesmo com a cota caindo, muitos investidores institucionais entenderam que seria um momento mais adequado para ir aportando no fundo, e ele faz isso adquirindo as cotas diretamente com a gestora. E o preço de referência da aquisição geralmente é feito diariamente, baseado no valor da cota patrimonial do fundo, que atualmente, como vocês podem ver, está em 44,16. E aqui tem um histórico de quando essas cotas foram negociadas e a que valor e o preço de cada lote. Então, isso daqui foi o que foi aumentando o patrimônio líquido do fundo ao longo do tempo. E depois dessa queda expressiva de ontem, a gente pode observar que gerou um impacto direto no patrimônio do fundo. Se eu pegar aqui o dia anterior, o fundo tinha 302 milhões de patrimônio. E no dia seguinte,
caiu para 265 milhões. É uma queda de 37 milhões a menos de valor de patrimônio do fundo, o que representa ali cerca de 12% de queda. O objetivo do Coin11 é gerar renda e não acompanhar o Bitcoin ponto a ponto. Por isso que ela gera lucro com suas negociações com opções e distribui isso ao cotista. Os maiores riscos são claros, que é a variação do Bitcoin e a variação cambial. Desde o lançamento, a cota do Coin11 praticamente só caiu. E isso assusta muita gente, mas faz sentido quando você entende o contexto. Vamos entender alguns pontos técnicos aqui para a gente poder entender este movimento. Vamos lá. O lançamento deste ETF foi próximo ao topo de ciclo do Bitcoin e também ao topo do dólar. O dólar estava muito próximo das suas máximas. A partir daí, o Bitcoin entrou numa fase de correção profunda que se acentuou mais ainda nos últimos dias. A estratégia de opções do fundo de fazer venda de call ou venda de put não protege de grandes quedas, justamente porque quando eu estou vendido numa operação dessa, eu posso ganhar o prêmio, mas eu não consigo me proteger do movimento contrário da posição. Dividendos não impedem queda na cota, só amortecem o retorno total. Dividendos não impedem queda da cota, só amortecem o retorno total. Não é porque o Coin11 te paga dividendo todo mês que você está isento de risco. Dividendos não seguram preço, eles melhoram o resultado final. E o que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento, que é a causa raiz da desvalorização do Coin11? O Bitcoin está passando por uma combinação perigosa de fatores. Realização forte após um grande ciclo de alta volatilidade, redução de liquidez global e investidores migrando para ativos menos arriscados. O problema não é o Coin11, o problema é o seu ativo base, o Bitcoin, e também a queda do dólar, que também impactou muito o resultado. Então aqui eu fiz um comparativo. Se ao invés de você ter investido R$1.000 no Coin11, você tivesse optado por investir direto num ETF de Bitcoin, que aqui eu vou usar como exemplo o BIT11. Então quando a gente coloca os dois juntos ali por 12 meses, sendo feito um único aporte de R$1.000, hoje você teria no BIT11 R$705, enquanto você teria no Coin11, somando os dividendos, 848. Mesmo a cota caindo, o Coin11 trouxe menos prejuízo real do que o BIT11. Mas a estratégia que eu costumo utilizar para ativos que são bastante voláteis é a forma de como a gente vai adquirindo essas cotas. O ideal ali é você fazer os aportes mensais e bem fracionado. Então vamos supor que você tivesse feito ali a compra de 10 cotas por mês, sempre um dia antes da data com, para a gente testar se a estratégia de preço médio alivia de fato o impacto do prejuízo no momento de queda. O resultado hoje é que você teria um preço médio de aquisição das cotas entre R$ 65 e R$ 68. E a cota mercado, quando simulei, ainda estava em torno de 52, mas com essa última queda de ontem fechou em R$ 44,90. Então perceba que se você tivesse comprado lá atrás, teria pago algo em torno de 90 a 100 reais na aquisição da cota, e com o método do preço médio, onde você vai fazendo a compra mês a mês, você teria ali
um preço médio bem menor do que se você tivesse comprado tudo lá atrás. O impacto do prejuízo é menor. Você ainda está em prejuízo na cota, porque o ativo não parou de cair, mas está recebendo dividendos mensais e reduzindo o impacto psicológico que uma queda traz. Mesmo com a cota caindo, o Coin 11 trouxe menos prejuízo real que o BIT11. Em resumo, quem fez preço médio não comprou topo, mas mesmo assim sentiu o impacto da desvalorização da cota. E para a gente fechar o vídeo de hoje, quais são os cuidados essenciais que eu devo considerar antes de aportar neste investimento ou continuar adquirindo novas cotas? Você precisa entender que o Coin 11 não traz proteção nenhuma. Dividendos podem variar, pois se você comprou a cota ali no topo, em torno de R$100, e recebeu naquela época R$2, saiba que se a cota cair para 50, a previsão do dividendo vai ficar em torno de R$1. E a cota pode continuar caindo mais ainda, se o dólar continuar em queda e o Bitcoin também. Não entre achando que o dividendo do Coin 11 garante algum tipo de retorno. Que isto daqui tem alguma coisa a ver com renda fixa. Não tem. Acho que ficou claro, né? E também que ele vá subir muito forte com a alta do Bitcoin em períodos de bull market. Justamente porque as estratégias que o Coin 11 usa para fazer renda pode travar o lucro em algum determinado momento. E para quem já está aportando ao longo do tempo e quer saber se de repente é hora de parar, reduzir ou aumentar a exposição, você precisa avaliar o peso do Coin 11 no seu portfólio de investimentos. E para quem já está aportando e gostaria de saber se ainda vale a pena continuar aportando ou se é hora de parar ou até mesmo reduzir, você precisa avaliar alguns critérios, como por exemplo, o peso deste investimento no seu portfólio de investimentos. Pois por mais arrojado que você seja, você precisa definir um limite máximo de exposição a criptomoedas. Quando a gente faz aqui uma análise de perfil de risco dos nossos clientes do BTG, geralmente esse percentual para os clientes mais arrojados fica em torno de 1 a 5% do patrimônio líquido, não mais do que isso. E com isso causando um impacto negativo do ponto de vista psicológico também. Veja também se faz sentido continuar aportando e fazendo preço médio. E se o fluxo de dividendos esperado por você ainda condiz com a sua estratégia, pois como eu mencionei, se a cota cai, o dividendo também tende a cair. O Coin 11 não é o vilão e nem o salvador. Ele é um investimento alternativo baseado no Bitcoin. E essa exposição deve estar alinhada com seu perfil de investidor. Um ativo como esse jamais deve ter uma participação relevante do seu portfólio, pois entender justamente o que você comprou é o que separa o investidor do torcedor. Mas agora eu quero saber de você. Ainda está aportando no Coin 11 e no Bitcoin? Escreve aqui para mim nos comentários que eu gostaria muito de saber. Agora, se você quer ir mais a fundo na análise do ativo, além de você observar o gráfico histórico, temos uma ferramenta que eu utilizo e que tem dado bom resultado também, que é justamente a ferramenta do Investing Pro. Essa ferramenta ela faz análise total das empresas listadas em bolsa do mundo inteiro. E você também pode usar essa ferramenta ao seu favor. Aqui você vai encontrar sugestões escolhidas por IA, caso você deseje montar sua carteira, ou então você vai poder acompanhar ativo por ativo, analisando ali métricas de valuation, analisando o preço justo da ação, e você também poderá fazer operações de tendência
tendências, porque ali você tem o fluxo financeiro do mercado na hora que o pregão está aberto. Com isso você vai observar se a posição compradora ou vendedora está pressionando o ativo e poder entrar de forma mais assertiva nas suas operações estruturadas. E se você quiser aproveitar e assinar o Invest Pro, com o meu cupom SN15 você ainda ganha um desconto adicional de 15% no plano anual. E aí a assinatura vai sair por menos de R$ 25 mensais. Para você ter acesso ao cupom, basta clicar no link aqui da descrição desse vídeo e você já poderá ter acesso a essa ferramenta, que ela é muito interessante para quem opera no mercado financeiro. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo e vejo vocês em breve em novos vídeos do canal.